Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Essa palavra durante um tempo, estudando um pouco sobre isso, pesquisando algumas coisas, vendo mesmo o que Deus estava querendo comunicar ao meu coração. E quando eu recebi a escala desse mês, eu tive a convicção no meu espírito que seria para nós essa palavra, especificamente para os jovens. Então, quero mesmo que você mantenha o seu coração aberto, porque eu sei que a direção que eu recebi não é a direção da minha cabeça, mas algo do Senhor mesmo para a nossa vida. Amém? Quando eu recebi a escala, do lado assim do culto de jovens, o nosso pastor, ele colocou a palavra transição. E era exatamente essa palavra que eu tinha no meu coração. Então eu sabia, porque sabia que seria essa palavra que traria a mensagem dessa noite. Como eu falei para vocês, eu já estava pensando sobre isso durante algum tempo. E às vezes a gente pensa em transição, não sei o que vem na sua cabeça quando eu falo a palavra transição, mas quando nós falamos sobre transição, nós estamos falando literalmente sobre mudança. Não existe transição sem mudança. Não importa a área que seja, quando uma transição acontece, algo muda. Seja dentro de nós, seja ao nosso redor, com as coisas que estão acontecendo ao nosso lado. Quando uma transição acontece, alguma coisa sai do lugar e outra vem para o lugar que estava sendo ocupado. Amém? Isso é transição, você sair de um lugar e ir para outro lugar. E aquele lugar que você desocupou não fica desocupado, mas algo começa a ocupar aquele lugar naquela hora. E sabe, pensando sobre isso, hoje, enquanto nós estamos sendo expostos aos louvores, existe uma transição acontecendo dentro de mim e de você. Eu não sei se você percebe, mas quando nós cantamos, então vou levantar as minhas mãos e adorar, nós estamos mudando aquela velha mania, talvez, de reclamar, de ficar falando só das coisas ruins que estão acontecendo, para louvar ao Senhor, para exaltar a Deus. Quando nós cantamos aqui que o melhor tempo chegou, que nós estamos vivendo em uma nova fase, nós estamos mudando a nossa maneira de pensar. Quando a gente canta, eu estou em uma nova fase, nós paramos de pensar que estamos parados, sem fazer nada, ou sem movimento, ou paralisados por algo, e a gente começa a pensar, não, eu estou vivendo algo bom. A gente pensa, eu estou na melhor fase. Deus está movendo algo dentro de nós, desde os louvores, transicionando pensamentos, transicionando a nossa maneira de se comportar. Quando nós cantamos, que nós adoramos a Ele com todo o nosso coração, é porque Deus quer mudar, talvez, ídolos que nós estamos carregando sem perceber. Mas, Mayara, que ídolos são esses? Eu não adoro imagem, não tenho um terço junto comigo. Sabe, não são ídolos somente de imagens ou esculturas feitas por homens que se tornam adoração no coração do homem. Nós devemos ter cuidado, e a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre o amor ao dinheiro. Sabe, nós devemos ter cuidado com o que nós gastamos o nosso tempo. Talvez você não perceba, mas o nosso tempo demais é exposto à internet, nem um pouco exposto a Deus. Talvez o nosso ídolo se tornou o nosso celular ou as pessoas com quem nós conversamos. Talvez o nosso ídolo se tornou ficar vendo rios passando, e a gente nem percebeu. Se eu parar e perguntar para cada um de vocês quantos rios você viu hoje ou quantos vídeos você viu, talvez você nem consiga me responder, porque você perdeu as contas. Eu sei que
A gente está cercado de informação e parece que quanto mais informação a gente tem, mais informação a gente quer. Mas você já percebeu que são informações rápidas? Não são informações que demoram um tempo para serem explicadas, que levam um tempo para serem expostas. São informações rápidas. E quanto mais rápido para a gente, melhor. A gente até acelera o vídeo. Sabe, talvez a nossa disponibilidade com a internet está se tornando um ídolo no nosso coração. E talvez você não percebeu, mas você transicionou do lugar de adoração ao Senhor e foi para o lugar onde você está completamente desconectado dele e conectado com todas as outras coisas que estão lá fora. É uma transição que acontece às vezes sem a gente perceber. Não é uma transição rápida, que automaticamente eu saí desse lugar de adoração, agora eu virei alguém totalmente para o outro lado. Não. É uma transição que vai acontecendo aos poucos, sem nós percebermos. E eu não sei se você já passou por isso, mas quanto mais a gente fica exposto, parece que o tempo passa tão rápido. Mas era só um vídeo de 1 minuto. Era só 30 segundos. Era só uma série de 8 episódios. E a gente transicionou tão rápido, passou tanto tempo com aquela informação, que a gente viu a hora passar ou nem viu a hora passar e se esqueceu das coisas que tínhamos que fazer. Talvez Deus ele queira o meu coração e o seu coração de volta nesse lugar, para esse lugar de adoração. Eu sei, irmãos, que não vai ser automaticamente de uma hora para outra. Nós não vamos sair daqui hoje e sermos os mais espirituais que nós podemos ser. Mas nós podemos melhorar a cada dia. Fazer um pouquinho a cada dia, ser transformado, como a Bíblia diz, de glória em glória. Sabe, de glória em glória, às vezes a gente fica pensando que é rápido, instantâneo, automático. A gente precisa parar de querer as coisas rápido demais. Nós não seremos pessoas super espirituais, como um miojo que fica pronto em 3 minutos. Sabe, não é a nossa oração de 10 minutos no dia que vai fazer com que a nossa vida seja transformada. Eu oro hoje, amanhã e depois de amanhã esquece, eu não oro, nem lembro de orar. Sabe, não é assim que a nossa vida vai ser transformada. Nós precisamos entender que assim como nós temos tempo para fazer os nossos afazeres, sejam na internet ou fora da internet, seja no trabalho ou fora do trabalho, seja estudando ou em qualquer outro lugar, nós precisamos entender que nós devemos encontrar tempo todos os dias para estar com o Senhor. Mesmo que você não consiga amanhã passar, 1 hora orando, fale com o Senhor, coloque seu coração diante dele, que seja 10, 15, 20 minutos. Eu tenho certeza que à medida que você transicionar, querer essa mudança genuinamente no seu coração, parar todas as coisas, oferecer o seu tempo ao Senhor como sacrifício, com certeza, a sua vida vai sair de um plano que talvez esteja monótono demais, para você viver o extraordinário do Senhor. Você sai desse lugar onde as coisas acontecem no automático e você começa a andar para o lugar que o Senhor tem para a sua vida. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Tessalonicenses. Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só mudar aqui a versão que eu quero ler com vocês. 1 Tessalonicenses, eu vou ler o versículo 1 mesmo.
Eu vou ler na versão Revista e Corrigida, que diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Aqui, Paulo ele estava falando sobre o fim dos tempos que estava chegando, e Paulo estava dizendo, olha, acerca dos tempos e das estações, não é necessário que ninguém te ensine. Você sabe que, como crente nascido de novo, você é guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Quem aqui nasceu de novo? Quem aqui é guiado pelo Espírito de Deus? Glória a Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E sabe, quando nós passamos a ser casa, templo do Espírito Santo, nós não precisamos ser alguém que nos mostre o tempo, as épocas ou as estações. Deus mesmo sinaliza dentro de nós a mudança quando ela é necessária. Deus mostra que, olha, você precisa mudar nisso. Você precisa melhorar nisso. O seu tempo aqui acabou, ou é tempo de você continuar aqui. Deus vai sinalizando para mim e para você as épocas e as estações. E talvez, irmãos, a sinalização que Deus deu para você é diferente da sinalização que Ele deu para mim. E está tudo bem, nós não precisamos ficar medindo a nossa vida, comparando com a vida de outra pessoa. Às vezes a sinalização vai ser diferente. Se Deus falar para você correr e para mim ficar parada, está tudo bem. Eu sei que vocês gostam de correr, amém? Eu estou diante de um povo animado, um povo cheio do Espírito. Mas, às vezes, a sinalização que Deus vai dar para mim e para você é simplesmente feche os olhos e levante as mãos. Seja guiados pelo Espírito mesmo para entender. E eu quero te perguntar, o que Deus tem te sinalizado nesse tempo que você precisa mudar? Sabe, eu não sei se você já passou por isso, mas já aconteceu comigo de eu estar sentada bem plena no sofá da minha casa, assistindo televisão, e eu estava lá no meu dia de descanso, pensando, que eu estava descansando, assistindo algo aleatório. E o Senhor fala, está na hora de desligar e passar tempo comigo. E eu penso, isso é coisa da minha cabeça. Estou ficando religiosa. Nem assisto mais. Sabe, eu entendi que essas palavras, essas pequenas sinalizações, quando obedecidas, se tornam comandos maiores nos próximos dias. Quanto mais nós obedecemos nas pequenas coisas e nos pequenos detalhes, nós seremos capazes de discernir a voz do Senhor para a próxima etapa, para a próxima fase. A questão é que, se nós não formos obedientes e fiéis na etapa que nós estamos agora, como, por exemplo, Deus está me dando a sinalização de abandonar algo, de sair de algum lugar, ir para outro lugar. Se nós não somos fiéis nessas sinalizações, nós não entraremos na próxima fase do nosso ministério com o Senhor. E quando eu falo ministério com o Senhor, é a nossa vida mesmo, o nosso particular com Deus. Não será possível nós entrarmos plenamente no propósito que o Senhor tem para a nossa vida, se nós não formos cuidadosos com os detalhes. Cuidadosos com a nossa oração, com a nossa vida de adoração a Deus. E talvez por isso Deus está nos chamando para essa transição. Porque se Ele encontrar em mim e você um coração obediente, pronto para obedecer, para abandonar o que precisa ser abandonado, com certeza, nós não seremos mais os mesmos daqui a 1 ano. Daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, ou até mesmo daqui a 1 mês.
Quanta coisa pode acontecer? Jesus, ele morreu e ressuscitou em 3 dias. Quanta coisa pode acontecer em uma semana? Deus só precisa encontrar mesmo o nosso coração disponível, pronto para largar as coisas desse mundo. Muito se fala no meio dos jovens sobre encontrar o propósito, viver o chamado, e eu sei, porque eu já passei por isso também. Tudo que eu mais queria quando eu me converti, nasci de novo, era saber o meu propósito. Por que eu nasci de novo? O que o Senhor me chamou para fazer? E eu passava o dia naquela expectativa, querendo, Senhor, fala comigo. Qual é o meu propósito? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o meu chamado? Senhor, me dá um sinal, me dá uma luz, fala comigo através da música, levanta alguém na igreja. Tudo que eu mais queria era que o Senhor me sinalizasse alguma coisa para mim fazer e obedecer aquilo. Mas com o tempo eu pude entender. Deus só quer que eu seja fiel aos pequenos comandos. Talvez o pequeno comando que você está recebendo hoje seja participar da leitura do mês da sua igreja. Talvez o comando que o Senhor está te dando seja vir aqui uma terça-feira por mês e passar o dia em oração e adoração. Eu lembro que quando eu vim para essa igreja, o pastor Renato, na época, ele indicava algumas leituras para o pessoal fazer. E eu não fazia parte da liderança da igreja, mas como eu gostava de acompanhar, de ler aqueles livros, de estar exposta, obedecendo aqueles comandos. Simplesmente porque eu entendi, Deus está falando comigo através da vida desse homem. E sabe que, graças a Deus, eu pude carregar isso para a minha vida hoje. E quando eu recebo um comando, seja da nossa liderança, seja do casal pastoral dessa igreja, quando eu recebo uma direção, eu sei que é o próprio Deus dando para mim aquela direção para eu obedecer e passar para a próxima fase. Eu também sei que se eu não obedecer e não for fiel àquele comando, talvez eu não chegue no próximo nível, não suba ao próximo degrau. Deus, Ele realmente deseja que eu e você estejamos nessa crescente transformação, nessa mudança genuína. Sabe, tenha mesmo expectativa naquilo que Deus vai fazer na sua vida quando você obedecer um comando que parece simples. Ai, mas isso é tão pequeno, não vai fazer diferença nenhuma. Sabe que para a sua vida, talvez esse pequeno comando faça uma grande diferença. A gente não tem noção do que Deus pode fazer quando nós obedecemos uma simples instrução. Você lembra de Davi? Davi, ele estava lá cuidando das ovelhas de seu pai. E em um determinado tempo da vida dele, seu pai chama ele para ir levar alimento para os seus irmãos que estavam na guerra. Davi, um jovem que estava ali cuidando das ovelhas de seu pai, ele poderia dizer, eu não vou, estou ocupado. Manda alguém ir lá buscar. Eu não preciso ir até lá. Manda outra pessoa no meu lugar. Davi, ele não estava sem fazer nada. Seria até lícito ele querer que outra pessoa fosse no lugar dele, porque ele realmente não estava sem trabalhar. Mas a Bíblia fala que Davi simplesmente foi, sem indagar, sem questionar, sem levantar a voz para o pai. E você sabe que os pais, eles representam autoridade sobre a nossa vida. Então, se nós não somos obedientes aos nossos pais que nós vemos, com certeza não somos obedientes a Deus que nós não vemos. Amém? Isso aí foi só um adentro. Mas
Davi, ele simplesmente decidiu seguir aquela instrução, foi até aquele lugar. E quando ele chegou diante daquela guerra, com o alimento que ele tinha preparado para levar para os seus irmãos, ele pôde ser a resposta na situação. Deus pôde usar Davi porque ele obedeceu um comando. Ouviu aquela instrução e seguiu a instrução. Se Davi não tivesse ido, ele não teria subido aquele degrau, não teria vivido aquela experiência. Para ele, derrotar Golias foi só um detalhe, porque ele já tinha destruído leões, urso. Então, Golias era só mais um no meio do caminho dele diante do povo. Mas talvez nós não contaríamos essa história, não falaríamos do pequeno Davi que derrotou o gigante, se ele não tivesse sido fiel. E quantas pessoas que foram infiéis na Bíblia e nós não podemos contar as histórias delas como um bom exemplo? Você se lembra dos filhos de Eli, do sacerdote? Sabe, eles não foram um bom exemplo, eles não entraram no plano e no propósito que o Senhor tinha para a vida deles. Eu tenho certeza, de todo coração, que com certeza Deus não queria destruí-los. Deus não queria que o fim deles fosse trágico daquela forma. Mas porque eles simplesmente não estavam dispostos a obedecer a Deus. Eles viveram a destruição que o pecado já tinha preparado para eles. Sabe, nós podemos seguir o Senhor nas pequenas coisas, e quanto mais nós formos fiéis, o Senhor disse, se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito nós seremos colocados. É que às vezes a gente fica esperando muito, né? Se Deus fizer tal coisa, eu vou ser fiel. Sabe, a gente fica esperando muito para ser fiel, mas seja fiel onde você está hoje. Seja fiel com os seus pensamentos. Seja fiel nas suas palavras. Seja fiel no seu comportamento diante dos seus amigos que não são cristãos. Seja leal a Deus diante das pessoas que incitam você a praticarem o mal. Seja fiel a Deus diante das pessoas que pressionam mesmo a sua vida para você dar uma resposta dura, uma resposta amarga, diante das pessoas que tentam a sua fé. Seja fiel a Deus. E com certeza, sobre o muito nós seremos colocados. Amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele nos inspira a sempre olharmos para o nosso futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. É o Senhor, Ele está fazendo com que os nossos olhos se voltem para Ele nessa transição. Se nós tivermos expectativa no nosso futuro, com certeza, nós não ficaremos parados olhando para as coisas desse mundo, perdendo o nosso tempo. Nós vamos olhar para o Senhor porque Ele diz que tem planos de nos fazer prosperar. Você, como jovem, muito esperto, com certeza quer prosperar. Ou só eu? E você fica procurando 1000 meios e maneiras de como prosperar. Como ganhar dinheiro. Sabe, o Senhor diz, eu conheço os planos que eu tenho ao seu respeito. Se é Deus que conhece o plano, por que não buscar nele esse plano?
por que não ser fiel aos pequenos detalhes do nosso dia para prosperarmos, seja na nossa área financeira, sentimental, espiritual, sabe? Não importa a área. Deus quer nos fazer prosperar, porque Ele tem esperança e um futuro preparado para mim e para você. Jó capítulo 8, versículo 7 diz: O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. O começo parece pequeno, pouca coisa, simples demais. Mas o nosso futuro com o Senhor é de grande prosperidade. O nosso futuro, irmãos, não é mediano. Nós não somos jovens medíocres. Nós não ficamos na média das coisas desse mundo. Nós somos jovens grandes e poderosos em Deus. Amém? Glória a Deus. Salmos 16:5 diz: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Nós devemos manter os nossos olhos sempre no Senhor. A nossa expectativa e a nossa esperança de dias melhores não está se a notícia no jornal mudar. Mesmo que não mude, mesmo que tudo continue dando errado lá fora, o Senhor é a nossa porção. Ele é a nossa recompensa, a esperança dos nossos dias é o próprio Deus, irmão. Já parou para pensar nisso? Que Deus ele poderia te presentear com qualquer coisa nessa terra, mas Ele decidiu ser o seu presente. Ele decidiu ser o seu galardão. Glória a Deus. Isaías 43:19 diz: Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Sabe, não é porque nós somos jovens que nós não devemos ter expectativa nessa vida que o Senhor nos deu. Chegou tarde quem disse que a nossa geração está perdida. Eu não estou diante de jovens perdidos. Eu não estou diante de jovens que não foram criados para um bom plano e um bom propósito. Eu não estou diante de jovens falidos, sem esperança no futuro. Eu estou diante de uma geração poderosa. Jovens que foram levantados por Deus para esse tempo, nessa estação. Que não estão paralisados com as coisas desse mundo. É você, irmão. É você que não está parado, que está avançando para o bom propósito do Senhor para a sua vida. Sabe, não fique pensando de você, que você é pouca coisa, que você não pode nada, que você não consegue fazer nada. Não pense isso sobre você. Deus, Ele te deu uma esperança porque Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que você pode. Ele colocou dentro de você toda a habilidade necessária para fazer cumprir o plano que Ele tem para a sua vida. Sabe, Deus, Ele pode fazer acontecer em você e através de você. Coisas que você nem consegue imaginar. Deus, Ele pode mover as coisas que te cercam hoje. Simplesmente para fazer com que você chegue no lugar que Ele tem para você. Eu sei que às vezes nós ouvimos tantas notícias e a gente perde a esperança. Nós ouvimos tantas informações, a gente fica pensando nas informações e às vezes esquece o que Deus falou. Mas Deus diz: filho, eu tenho o plano de te fazer prosperar. Eu tenho um bom futuro para a sua vida.
Sabe, às vezes a gente só precisa seguir mesmo Deus com passos de obediência e fidelidade. Ser convicto daquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Passos pequenos todos os dias. Passos pequenos todos os dias. E o Senhor espera de você passos pequenos todos os dias. Passos pequenos todos os dias até você correr velozmente a carreira que Ele tem para a sua vida. Nós podemos ser essas pessoas que vão ouvir a voz de Deus e seguir os comandos do Senhor. Vamos fazer um exercício, feche seus olhos. Eu quero que você pense no seu futuro. Eu não sei qual é a primeira coisa que vem à sua mente ou a primeira imagem que vem dentro de você. Mas o Senhor acabou de nos dizer que Ele tem planos de nos fazer prosperar. Ele acabou de nos dizer que Ele é o nosso presente. Ele acabou de dizer que Ele abre os caminhos. Sabe, pensa mesmo no seu futuro e coloca diante do Senhor inseguranças e incertezas que você tem carregado por algum motivo. Talvez algumas dificuldades que você tem tentado abandonar e ainda não conseguiu. Sabe como você se vê daqui a 20, 30 anos? Você se vê da forma que você está hoje? Você se vê fazendo as coisas que você faz hoje? Você se vê praticando aquilo que você pratica quando ninguém está vendo? Você se vê falando as palavras que saem da sua boca hoje, seja dentro da igreja ou fora da igreja? Você se vê carregando os mesmos pensamentos daqui a 20, 30 anos? Carregando os mesmos vícios, talvez, manias? Daqui a 20, 30 anos, 5 anos, como nós estaremos? Sabe, se nós continuarmos praticando e fazendo sempre a mesma coisa, com certeza nós estaremos sempre no mesmo lugar. Se nós não mudamos os hábitos, com certeza o resultado não vai mudar. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Sabe, Deus, Ele é poderoso, irmão. Poderoso para fazer cumprir na nossa vida. Para fazer com que o plano dele seja completamente perfeito em nós e através de nós. Nós só precisamos de um empurrãozinho às vezes, para sair desse lugar de inércia, sair dos velhos hábitos, sair das velhas coisas e avançar para o propósito que o Senhor tem para a nossa vida.
É com todo o amor do meu coração que eu falo para você, se você permanecer fazendo as mesmas coisas que você está fazendo hoje, você vai ter o resultado que você tem hoje. Os resultados não vão mudar. Mas se você decidir sair desse lugar e fazer diferente, mudar a sua posição, mudar a sua postura, abandonar mesmo velhas práticas, com certeza o resultado vai mudar. Obrigada, Senhor. Você pode fechar os seus olhos, eu vou orar junto com você. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor sempre nos move para um bom lugar. Se nós estamos transicionando hoje, Senhor, saindo das velhas práticas, saindo, Pai, dos velhos hábitos, nós queremos abandonar essas coisas rápido, Pai, para viver o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por mim e por cada jovem que está aqui. Cada pessoa, Pai, presente nesse culto, eu coloco diante do Senhor. Eu peço, Pai, para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Espírito de sabedoria e revelação flua em nós e através de nós, para enxergarmos o nosso futuro, para vermos, Pai, os nossos dias como o Senhor vê. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vocês estão prontos para viver a melhor fase da vida de vocês? Vamos lá, não estou falando da boca para fora. Para viver a melhor fase da vida de vocês. Para viver o bom futuro que o Senhor tem para a vida de vocês. Sabe a faculdade que os seus pais não podem pagar, Deus pode. O trabalho que homem nenhum pode te dar, Deus pode. O salário com quantos zeros você quiser na frente, Deus pode. A família bem-sucedida e próspera, Deus pode. Você é a geração que vai fazer com que os planos do Senhor se cumpram nessa hora. Amém? Quero chamar aqui nosso pastor.